ao versículo 35. Quem achou, diga amém. Deus. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho dele mesmo e o glorificará em breve. Meus filhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou: amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Grita esse versículo, se não está aqui, grita. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se amarem uns aos outros. Amém? Vamos orar mais uma vez? Feche os teus olhos. Peço que o Espírito Santo falar com você. Em nome de Jesus. Pai, nós precisamos do Senhor. Precisamos que o Senhor venha falar com a gente. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o teu Espírito Santo, Pai, seja nesse instante o nosso professor. Eu quero me submeter à autoridade do teu nome e pedir, Deus, que o Senhor use a minha vida para abençoar os meus irmãos que estão aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Você está notando? Esse é o tema da mensagem de hoje. O novo mandamento de Jesus. O novo mandamento de Jesus. Esse sermão, irmãos, é uma ponte. Uma ponte entre o fruto do serviço relacional para a raiz do próprio servo. Servo aqui com letra maiúscula, que é Jesus, porque foi ele que modelou o serviço para a gente e tornou possível a gente servir a Deus através do seu próprio servo. É uma ponte da pausa que as células vão fazer para as festas de fim de ano, para um novo e maior envolvimento das células no próximo ano. Deixa eu fazer um comentário antes da gente voltarmos para o nosso texto. Desde que o Senhor chamou a gente para viver uma vida de comunhão através das células, a mensagem da igreja também mudou. Mudou em que sentido? Mudou da individualidade para a coletividade. Saiu da vida simples para a vida comum. Hoje nós não pensamos mais em igreja só eu. A igreja não é só para mim. A igreja, ela serve, ela existe, ela é quando ela é para os outros. Ela é para a pessoa que está ao meu lado. Ela é para a pessoa que frequenta a minha casa, a minha célula. Ela é para a pessoa que faz parte do convívio, e não só para aqueles que fazem parte do meu convívio, mas para aqueles que o Senhor ainda há de acrescentar para o meu convívio. Hoje nós saímos do pensar em mim para o pensar em nós. E vamos mergulhar hoje no Evangelho de João, capítulo 13, porque queremos fazer uma ponte entre esse texto e o contexto que a gente vive. Então tenha em mente que você não só está na igreja por seus próprios interesses, mas você está na igreja por causa do interesse dos outros. Porque os outros vão ver em você o amor de Jesus, o brilho de Jesus. Então você se torna uma ponte para o fruto do amor. Veja bem, lá em Gálatas capítulo 5 diz que uma parte do fruto do Espírito é o amor. Então você é a ponte do fruto desse amor até a raiz do próprio amor, que é Jesus. Você é responsável, junto comigo, junto com cada líder de célula, cada auxiliar de célula. Somos todos responsáveis para ganhar essa cidade para Jesus. Jesus modelou e tornou isso possível. O amor dando a sua própria vida pelas ovelhas. Então João 13:34, que eu pedi para você grifar, tem como foco o relacionamento do amor uns pelos outros. E se a comunidade, essa igreja é a sua igreja, você precisa saber que a liderança acredita que Deus
nos levou a pastorear você, em grande parte através do seu envolvimento nas células. Se você faz parte dessa igreja, você precisa saber disso. Que nós pastoreamos você através das células. Então, as células são parte da nossa vida orgânica. São parte do organismo da igreja. Células não são criações autônomas da comunidade. Não foi a gente que bolou, não foi a gente que criou. Na verdade, eles são a vida da igreja que se move através dos líderes de célula treinados e responsáveis pelo povo. As pessoas que são responsáveis diretamente pela sua vida são seus líderes de célula. Eles que prestam conta para a liderança deles e assim por diante, até chegar nos pastores, porque eles são os responsáveis direto pelo cuidado de vocês. E o ensino bíblico acontece num culto como esse, acontece nos treinamentos, nos TADEs, acontece nos MDAs, discipulado 1 a 1, e nas células onde você aprende a aplicar o ensino que você aprendeu aqui no grande grupo. O plano de nós como líderes é que você seja cuidado e seja posteriormente responsável pelo cuidado de outros. Não é só ser cuidado, mas que você seja responsável para cuidar de outros, para abençoar outros. E é por isso que nós fazemos todo o possível para ajudar você a se conectar numa dessas células, a você ter o MDA, e é por isso que eu tenho me dedicado alguns domingos a animar você sobre isso. Porque é através de uma célula que uma grande igreja se torna pequena, se torna aconchegante. Eu já tenho escutado muitas pessoas dizerem assim, não aqui da igreja, mas que pertencem a uma igreja grande, dizem assim, a igreja grande é uma bênção, tem toda a estrutura, mas não tem relacionamento, não tem 1 a 1, não tem... Nós estamos fazendo o caminho inverso, porque nós estamos indo para a célula. Acontece na célula, acontece o aconchego na célula. Através da célula, uma igreja impessoal, ela se torna pessoal, ela se torna relacional. E o que nós mais buscamos é relacionamento. Primeiro relacionamento com Deus, depois relacionamento uns com os outros. As células são como um ponto de proclamação no e por meio dos relacionamentos. Então não é uma célula, a célula não é uma ideia nova. Na verdade, quando 3.000 pessoas foram acrescentadas à igreja de Atos, a Bíblia diz que eles participavam do templo e eles participavam também do pão de casa em casa. Os irmãos, eles tinham comunhão no templo, mas eles tinham também comunhão nas casas. E logo o número da igreja cresceu para mais de 10.000, porque só de homens eram 5.000, fora mulheres e crianças. Isso está em Atos 4:4. Então a chave, desde o início, foi uma combinação de grandes e pequenos grupos. E é importante. Há aspectos cruciais da obediência cristã que corresponde a cada um deles, tanto do grande grupo como do pequeno grupo. E eu oro para que você seja sensível à nossa liderança e nos ajude a ajudar você a ser cuidado dessa maneira, a ser trabalhado, a ser edificado. O novo mandamento de Jesus, um novo mandamento vos dou, é o versículo que eu quero focar nessa noite. João capítulo 13, versículo 34. Um novo mandamento lhes dou: amem. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Há outras coisas gloriosas entre os versículos 31 e 35 que eu estou passando de largo, porque só há tempo para a gente falar desse versículo e fazer uma pergunta só. O que tem de novo sobre o mandamento de Jesus de amar uns aos outros? E a minha oração é para que o próprio Jesus fale com você sobre esse mandamento, para que a gente se ame, para que nós amemos uns aos outros. E você vai mergulhar a sua mente nesse texto comigo e deixar Jesus saturar a sua mente. Então esse é um milagre. E se eu não acredito nisso, que Jesus pode saturar a sua mente, eu não seria um pregador da palavra. Irmãos, na verdade, nós estamos sobre uma autoridade. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: se você é cristão, você está debaixo de autoridade. Se você é um seguidor de Cristo, um cristão, um filho de Deus mediante a fé em Cristo, você é uma pessoa que está sobre autoridade. Você não manda no seu próprio nariz. Tá? Você não manda no seu próprio nariz. E Jesus é mais para você do que um mestre.
do que um profeta. Jesus é profeta para os muçulmanos. Os muçulmanos acham que Jesus é profeta. Mas para nós, Ele é Senhor. Ele chega até você mais do que com instruções. Ele chega com você com ordens. E Ele dá uma ordem bem clara. Se você é uma pessoa cuja vida é definida pela vontade do outro, você deve começar a se reavaliar, porque a vontade do outro, esse outro que define a sua vida, deve ser Jesus. Deve ser Jesus. Aí você diz assim para mim: ah, pastor, é porque o senhor não conhece a minha mulher. Porque a minha vontade está submissa a ela. Se ela fala, ou você não conhece meu marido, minha vontade, meus filhos. Irmãos, se nós somos cristãos de fato, a nossa vontade está submissa à vontade do Pai, à vontade de Deus, à vontade de Jesus. Então, o que Ele quer que você faça? E o que Ele quer que você faça nesse versículo é que você ame as pessoas. Um novo mandamento vos dou. Veja bem, não é uma nova sugestão, não é uma nova ideia, não é uma nova possibilidade, não é uma nova opção de vida. A Bíblia diz que é um novo mandamento. O Senhor Jesus está dando uma ordem bem clara para você. Aí eu vou esperar sentir para mim poder amar. Não. Ele diz assim: novo mandamento vos dou, que você ame uns aos outros. E vocês se amem. Agora, quais são as novidades sobre esse mandamento de Jesus? A questão que norteou o meu foco na palavra de hoje é: o que tem de novo no mandamento de amar uns aos outros? Amem-se uns aos outros. Eu vejo duas respostas implícitas nesse versículo aqui. A chave para as respostas é encontrada na palavra na segunda metade do versículo. Diz assim: como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. A novidade do mandamento de amar uns aos outros é encontrada nas palavras como eu os amei. Como eu os amei. Então eu vejo duas maneiras que o mandamento de amar uns aos outros é novo com essas palavras. Primeiro, a ordem é nova, porque é uma ordem para viver o amor de Jesus. Veja bem, não é o seu amor, porque com o nosso amor, querido, a gente não ama ninguém mesmo. A gente só ama a gente, malemar, amamos a gente. Certo? Então é para viver o amor de Jesus, o amor dele. Em segundo lugar, a ordem é nova, porque é uma ordem para viver em seu amor. E eu já vou explicar a diferença para você. As palavras como eu os amei contêm um padrão e uma força para o nosso amor pelo outro. Amar uns aos outros não é um comando novo em si. Lá em Levíticos capítulo 19, versículo 18, o texto diz assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então o que há de novo é que Jesus agora é o padrão que vivemos. E é o poder em que a gente vive. E a gente vai olhar então esses dois tipos de novidade. Primeiro, é o padrão. Olha lá. Jesus, um nosso padrão. Vivendo o seu amor. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: Jesus é o seu padrão. Amém? Ele é o modelo a ser seguido. Como é que a gente segue? Como é que a gente sabe como a gente deve amar? Quando a gente tem Jesus como padrão. A base, então, do primeiro tipo de novidade, Jesus como nosso padrão, é encontrada anteriormente no versículo 13. Então veja o que Jesus faz no início do capítulo para fornecer o exemplo que ele quis dizer: como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. Vamos lá no versículo 13, capítulo 13, versículo 1. Ele diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, capítulo 13, versículo 1. Sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus discípulos que estavam no mundo, diz a sua Bíblia e a minha Bíblia, amou-os até o fim. Olha lá, o amor de Jesus está prestes a ser demonstrado por nós. Versículo 4, segunda parte do versículo. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na cintura. Essa é a encarnação de Filipenses 2:3.
que Jesus considera os outros mais significativos do que ele mesmo. E ele assume um papel aqui que é o papel de escravo. O texto continua: quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou para o seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo mestre e senhor de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Interessante, porque a igreja romana tomou esse texto ao pé da letra, e antes da Páscoa, numa semana antes, eles têm uma cerimônia chamada cerimônia do lava-pés. E o Papa, que é o representante de Cristo para eles aqui na terra, é o representante de Cristo, ele então, ele não faz como Jesus fez, não. Ele pega só uma toalha, leva a água na bacia, que outro derrama para ele, e ele lava o pé de 12 que estão previamente separados para ele fazer isso. Inclusive no ano passado, antes desse Papa entrar agora, no ano passado, o Papa, que era o anterior, o Bento XVI, ele foi e ele lavou o pé de um presidiário, lá da Itália. Esse presidiário foi levado lá, ele estava acorrentado, e ele lavou os pés desse homem lá, para mostrar a humildade. Só que, a gente sabe que de humildade, na Catedral de São Pedro em Roma, não é bem o sentido que Jesus queria dizer com isso. O que Jesus estava dizendo não é que você deve agora pegar e lavar o pé de todo mundo da sua célula. Não. O que Jesus estava querendo dizer é que a gente tem que aprender a servir uns aos outros. Que nós temos que aprender a viver uns pelos outros. Ou seja, o interesse do meu irmão, ele se torna maior do que o meu interesse. É isso que Jesus está querendo dizer. Temos aqui Jesus dando um padrão de como agir por amor, é um padrão. Assim, quando a gente chega no versículo 34, ele diz: assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Nós não temos que ficar adivinhando o que ele disse como. Não, porque ele já deu o exemplo, como eu os amei, no padrão que eu ensinei vocês agora há pouco tempo. E o versículo 15 diz assim: eu vos dei o exemplo, para que vocês façam como eu fiz. E o padrão é claro a ser seguido. Qual que é o padrão? O padrão é esse. Em primeiro lugar, olha lá. Abdicar do nosso status e se tornar servo. É assim que a gente deve amar uns aos outros aqui na comunidade. Sabe, irmãos, ninguém é melhor do que ninguém aqui. Todos nós somos iguais. Iguais aos olhos do Senhor. Temos funções diferentes. Eu sou pastor, é minha função, mas eu sou igualzinho a você. Igualzinho. Em todos os sentidos. Eu não sou super-homem, não tenho um S debaixo do meu peito, e se atirarem uma bala em mim, eu vou morrer. Sou carne e osso. E tenho que tomar banho todo dia, porque senão o CC não tem quem aguenta. Então, somos iguais. Não temos diferenças. A única diferença que nós temos é a função que a gente exerce. E aí sim a gente entra num outro padrão que a gente não vai falar aqui agora. Mas olhando aos olhos de Jesus, nós somos todos iguais. Não tem melhor, nem pior, não tem mais santo. Aí você fala assim: não, mas aquele homem lá é mais santo do que eu. Irmão, é tão pecador quanto você. Aí você diz assim: mas ele está buscando mais do que eu, ele está mais próximo do que eu. Sim, ele pode estar mais próximo. Agora deixa eu dizer algo para você. Uma frase que eu ouvi há muitos anos atrás: Deus não tem filhos prediletos, ele tem amigos íntimos. É diferente. É diferente, somos todos amigos do Senhor. Agora o Senhor diz algo mais. Ele diz assim: vós sois os meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. O que eu vos mando. Por que tem pessoas que parecem que são mais abençoadas do que outras? Porque elas fazem o que Jesus manda fazer. Só por isso. Agora, em todos os outros sentidos, somos completamente iguais. E um dos nossos
das nossas premissas aqui é que nós colocamos o status de lado, a posição de lado, o privilégio de lado e assumimos a forma de servo. Estamos aqui para servir uns aos outros. É o que Filipenses 2,7 se concretiza aqui na nossa vida. Texto que eu li há pouco tempo. O versículo 14, o Senhor Jesus diz assim: pois bem, se eu sendo mestre e senhor de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar uns aos outros. É como se Jesus dissesse o seguinte: em virtude do meu estado e posição de privilégio de como mestre e senhor, eu não sou obrigado a lavar o pé de vocês, mas eu considero vocês superior a mim mesmo. Olha só, o Deus que criou os céus e a terra, que fez tudo o que existe, ele simplesmente se ajoelha diante dos seus discípulos e lava os pés. Irmãos, nós não temos a dimensão disso, porque a gente foi criado numa cultura ocidental. Mas se você falar isso para um judeu, a cabeça dele vira. Porque não há, por isso que a boa parte dos judeus não acreditam que Jesus seja o Filho de Deus encarnado. Porque na mente deles, como é que Deus, sendo Deus, assume uma forma humana e ele lava o pé dos discípulos? Você sabia que existiam escravos na casa para diversas funções naquela época? E uma das funções que existia, tinha um escravo, por exemplo, que vinha servir a mesa. Tinha um escravo que cuidava das finanças. Tinha um escravo que cuidava da limpeza. E tinha um escravo que era só para lavar os pés. Esse era o pior dos escravos. Era o pior dos escravos. Ele era o escravo mais baixo que tinha. Ele era o escravo mais ralé que tinha. Era aquele escravo em que se alguém, se ele fugisse, desse por morto, ninguém dava conta dele. Porque era um escravo mais descartável que podia ser. Era o pior serviço que tinha dentro de uma casa. Porque ele tinha que lavar o pé das pessoas. Agora, um outro padrão que Jesus nos dá é o de ser engajado como um instrumento. A primeira parte do padrão é que ele deixa de lado seu status e ele se veste do privilégio de servir os outros. E a segunda parte do padrão é que esse amor envolve atos práticos. Naqueles dias, quase todo mundo andava. As estradas e os caminhos, boa parte deles eram de terra. Nem todo mundo tinha meia. E também haviam poucas calçadas. As calçadas que existiam eram nas cidades. Então os pés de todos eram cobertos de sujeira. Era o trabalho mais sujo que tinha que ser feito. E Jesus fez isso para aqueles que deveriam fazer isso por ele. Ele abdica do seu direito e ele serve. Quer ver outra coisa? Quem que preparou a ceia, a última ceia? Você lembra? Quem foi? Pedro. O Senhor deixou Pedro como responsável para preparar a ceia. Ele foi lá, ele viu o lugar, ele arrumou todas as coisas. A mesa naquela época era em forma de U. Então, os primeiros convidados, aqueles que iam chegando primeiro, se sentavam perto do anfitrião. O anfitrião ficava numa posição central da mesa, onde ele via todos de frente com ele. Do seu lado direito e do seu lado esquerdo ficavam as pessoas de honra. Aquelas pessoas que tinham maior honra ali naquele jantar. E aí então, você pode imaginar, onde é que fica Pedro na situação? Como Pedro tinha sido o responsável para preparar, ele senta no último lugar da mesa. Ele ficou lá, porque ele tinha que ver se estava tudo em ordem. Se não tivesse alguma coisa em ordem, quem que era o responsável? Pedro. Então ele ficou no último lugar. Tem gente que pensa que Pedro ficou ao lado de Jesus. Não. Quem que ficou do lado direito de Jesus? Do lado direito foi o discípulo a quem Jesus amava. Pedro chega para o discípulo que Jesus amava e pergunta para ele assim: ô João, pergunta para o Senhor, quem é esse que vai traí-lo? E do seu lado esquerdo, outra posição de honra, sabe quem que estava? Judas Iscariotes. Jesus dá a posição de honra para Judas Iscariotes. Pastor, onde está isso? Quando ele pega o pão e dá na boca de Judas. E
e fala para Judas assim: o que você tem que fazer, vai logo e faz. A posição de honra, uma para o discípulo amado, outra para aquele que o traiu. E nesse texto aqui mostra que Judas estava junto com os discípulos quando Jesus lavou os pés deles. Ou seja, Jesus dá outra demonstração de amor e de compaixão pela vida de Judas, mesmo sabendo que Judas havia traído ele. Mesmo sabendo. Olha só o amor de Jesus. Até por Judas. Até por Judas. E o texto diz que Jesus amou Judas até o fim. Amou-os até o fim. Não está vírgula aí, exceto Judas, não. Está, amou-os até o fim. Isso inclui Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Esse é o nosso padrão. O novo mandamento é para que olhemos para esse padrão e vejamos como Senhor, Mestre e Salvador, fazendo isso e façamos o mesmo. Ou seja, vivamos no amor que vemos em Jesus. Então, Jesus é o nosso padrão. Segundo, Jesus é o nosso poder. Vivendo em seu amor. Então, primeiro a gente vive o seu amor. Agora a gente vive em seu amor. Jesus deixa mais um ângulo aqui sobre a novidade desse mandamento de amar uns aos outros. Eu dei atenção porque nesse caso não é viver, mas sim viver no amor de Jesus. Não é simplesmente viver, mas viver no amor dele. Quando Jesus diz que o novo mandamento de amar uns aos outros é o mandamento de amar como ele amou, ele chama atenção não só para o padrão que a gente deve seguir, mas também sobre o poder que nós precisamos para amar. Não é só o padrão, ele dá o padrão é esse. Mas espera aí, existe algo mais, existe um poder que precisa estar em você para você amar. Porque como é que você chega em Mateus capítulo 5 e você entende que você deve amar os seus inimigos? E orar pelos que os perseguem? Você só ama o inimigo se for no amor de Jesus. Você não consegue amar um inimigo se for no seu próprio amor. Não me vem com balela. Não ama. Nós somos pecadores demais para amar alguém com o nosso amor. A gente tem que amar com o amor de Jesus. Com o amor dele. Só com o amor dele que nós conseguimos cumprir o mandamento de amar os nossos inimigos e orar pelo que nos persegue. E é aqui onde eu vejo essa ideia. Se você procurar no Evangelho de João, o texto mais próximo das palavras do versículo 34 é João capítulo 15, versículo 12. Vai lá um pouquinho. Ele diz assim, ó: o meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros como eu os amei. Mais uma vez, em vez de agir para fora com um padrão a seguir, Jesus ele descreve uma conexão com ele que dá o poder de amar. Então assim, a novidade do mandamento de amar como Jesus não é apenas um padrão de comportamento, mas uma ligação com o poder vital. Não é só padrão, mas uma ligação. Ou seja, a nossa conexão com esse poder por estar ligado a ele. Então não há como amar uns aos outros, de acordo com o padrão bíblico, a não ser pelo amor que Jesus nos concede. Olha só o versículo 9 e 10. Antes aí, capítulo 15, versículo 9 e 10. Como o Pai me amou, eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. A chave, irmãos, para o amor de Jesus é a seguinte: é o seu relacionamento. A chave para o amor de Jesus era o relacionamento dele com o Pai. Ele diz assim: eu permaneço no seu amor. Jesus vive uma união constante e perfeita com o Pai. E o efeito é que o amor se move do Pai em Jesus e vive lá como um poder divino para o amor. Então Jesus diz no versículo 9: permanecei no meu amor. Assim ele permanece no amor do Pai e nós permanecemos nesse amor. É assim que somos capazes de amar uns aos outros como ele nos ama. Se nós permanecemos no amor. Ele nos ama permanecendo no amor do Pai. Nós nos amamos permanecendo no amor do Filho, que em última instância é o amor do Pai.
Agora, o que significa permanecer em Jesus? A gente pode ver essa imagem de Jesus, que Jesus tinha em mente, lá no versículo 5 de João 15. Ele diz assim: eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. É aqui onde eu vejo a ideia do poder. Jesus diz: sem mim. Ou seja, sem mim você não pode fazer nada, você não tem poder para fazer nada, vocês não podem amar uns aos outros como eu vos tenho mandado amar, se vocês não permanecerem em mim, como eu permaneço no Pai. E assim, a novidade do mandamento de Jesus não é apenas que Jesus se tornou o nosso padrão, tomando o papel de servo, mas que também Jesus tornou-se o nosso poder para amar. À medida que permanecemos nele, nós recebemos o nosso amor do Pai, com o qual Ele se ama. A gente permanece nele e recebemos esse mesmo amor que Jesus e o Pai se amam. Agora, irmãos, se você quer saber o que permanecer em Jesus significa confiar nele para atender nossas necessidades e ser o nosso maior tesouro. Isso que significa permanecer em Jesus. E quando estamos confiantes de que Ele vai atender todas as nossas necessidades e ser o nosso maior tesouro, nós somos libertos dos poderes de nos humilharmos e satisfazer as necessidades dos outros. Então a gente se libera e a gente pode então servir uns aos outros como eles devem ser servidos, no amor do Pai, no amor de Jesus. A gente se libera do nosso status. Quando Jesus é o nosso maior tesouro, quando Ele é aquele que satisfaz todas as nossas necessidades, então eu consigo me libertar das minhas vontades. Eu consigo me libertar do meu status, do meu prestígio. Eu consigo me libertar das coisas que eu conquistei, porque na verdade eu estou para servir. Servir. Sabe, queridos, nós vivemos num local muito abençoado. Aí você diz assim: pastor, mas a gente vive no Pontal do Paranapanema, a segunda região mais pobre do estado de São Paulo. Concordo com você, de fato. Só que, meu querido, você não sabe o que é ficar 8 meses, 10 meses, 2 anos com a sua torneira sem água. Você não sabe o que é ver o gado que você cria morrer de fome. Não é porque você não tem condição ou não tem como você comprar algo para dar para o gado, é porque não tem para comprar. Você não sabe o que é você bater num chão para plantar alguma coisa e você saber que não tem esperança nenhuma. Você não tem noção do que é uma mãe perder um filho de 6 meses de idade porque o leite dela secou e eles não têm condição de comprar o leite certo para dar para a criança. Você não sabe o que é você ter que enterrar os seus parentes no fundo do quintal de casa, porque na verdade eles nem nasceram. Eles não tinham certidão de nascimento. Então quando o hospital liberou porque eles morreram, o hospital não podia dar a certidão de óbito. E o cemitério não enterra sem certidão de óbito. Nasceram e morreram sem nunca serem brasileiros. Nós vivemos num local, gente, onde nós somos extremamente abençoados. Nós vivemos num local onde pode estar calor, pode estar difícil, mas quando você abre a torneira da sua casa, tem água para você tomar banho, tem água para você beber. Tem comida na sua mesa. Ninguém vai morrer de fome. Nós precisamos aprender a nos abdicar da gente mesmo, dos nossos privilégios, e começar a se humilhar
para servir os nossos irmãos. Terceiro lugar, para terminar, Jesus é a nossa propiciação, porque Ele entregou a sua vida por nós. E a resposta é dada nesse mesmo contexto. Logo depois de dizer em João 15:12, o meu mandamento é esse, amem-se uns aos outros, Jesus diz no versículo 13, ninguém tem maior amor do que esse, do que aquele que dá a vida pelos seus amigos, do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Então Jesus não poderia deixar-nos apenas com um padrão e um poder, através da união com Ele pela fé, não. Ele tinha que ir mais a fundo e Ele tinha que resolver um probleminha para a gente, que é o problema do pecado. Nosso problema não é principalmente que nós não amamos como nós deveríamos. Esse não é o nosso principal problema. A gente não ama como deveria? Beleza. Nosso principal problema, irmãos, é principalmente por causa do nosso pecado. O pecado bloqueia a gente. O pecado não nos deixa amar como a gente deveria. Por quê? Porque o pecado nos cega. O pecado consegue fazer com que a gente olhe só para a gente. A gente olhe só para os nossos gostos. A gente olhe só para as nossas dores. A gente olhe só para o que está doendo dentro da gente. E a gente esquece de olhar para o que dói dentro do outro. O nosso problema é que a ira de Deus permanece sobre a gente. Agora, como é que isso é removido? Porque Deus deixará de estar com raiva de nós e ao invés disso derramar o amor dele nas nossas vidas? A resposta é João 15:13. Jesus deu a sua vida pelos seus amigos. Jesus morre em nosso lugar. Jesus suportou a ira de Deus que a gente merecia, para que a justiça de Deus fosse feita e seu amor pudesse fluir sem obstáculos através de Cristo para nós e através de nós para os outros. Veja a responsabilidade que você tem na sua mão. Aquilo que você recebeu de Cristo, que é o amor dele, não é para você ficar retido em você e falar assim, obrigado Jesus porque o Senhor me ama, obrigado porque o Senhor tem o maior carinho por mim. Não. Esse amor é como Jesus fez. Passa por ele e flui para os outros. Senão não existe razão do amor ser. O amor ele só é quando ele é para os outros. Quando ele se expressa em atos práticos. Em atos práticos de perdão, de justiça, de reparação. Quando ele se expressa assim, ele de fato é amor. Senão, é palavra jogada ao vento. O mandamento de amar uns aos outros é novo porque Jesus é o padrão e é o poder desse amor. E ele é aquele que para nós, que apesar de sermos pecadores, remove a ira de Deus entregando-se por nós. Não existe maior amor do que esse. Então, nesse tempo nós vamos estar juntos em células. E no Evangelho de João. Eu oro, queridos, para que nesse tempo que a sua célula ficar sem ter reunião, você possa simplesmente continuar amando seus irmãos. Continuar se importando. Com atos práticos. E como é que a gente faz isso? Telefonema, visita, indo atrás, como é que você está? Desejando Feliz Ano Novo. Desejando Feliz Natal. Se importando, de fato, com as pessoas. Eu oro para que a gente possa pensar junto no Evangelho de João. E nas células nessa pausa. Porque eu quero afirmar para vocês que existem glórias de Cristo para ser vistas aqui que nós nunca vimos antes. Não há amor a ser vivido aqui e nas células que nós não provamos ainda. Há amor que nós não provamos ainda. E vamos provar sim. Mas eu quero te afirmar que o Senhor espera que a gente ame uns aos outros. Que isso não seja só da nossa boca para fora,
mas que isso seja realmente, de fato, algo que nós possamos provar. Que o carinho que você tem pelo irmão que está sentado perto de você, você tenha por todos, indistintamente. Que o carinho que você tem por aquele que é da sua célula, está afinado com você, você tenha por todos. Tenha por todos. O Senhor Jesus disse: amem uns aos outros, sem distinção. Sem distinção. E eu espero que você possa fazer isso. Fazer como Jesus fez. Servir. Ele é o padrão, Ele é o poder, e Ele é a propiciação. Você não precisa se matar porque Jesus já fez isso no seu lugar. O pecado foi removido. Ele foi cravado na cruz. E você é nova criatura. Quando você aceitou esse Jesus. E agora você tem um padrão para seguir. E você tem um poder que te capacita a amar as pessoas. Amém? Vamos orar? Queria que você fechasse os teus olhos. Queria que você falasse com Deus agora, em nome de Jesus. Fale com Ele, fale com Ele. Você já viu que o padrão foi dado por Jesus. Você já viu também que Ele te concede o poder para amar. Porque Ele se tornou a propiciação. Ele se tornou o substituto dos seus pecados. E se você hoje pode vir até a casa do Pai e adorar o Pai, é porque você se entregou a Ele. E hoje o Senhor Jesus nos dá uma ordem. Amem uns aos outros, como eu vos amei. Amem uns aos outros. Eu queria que mesmo com os olhos fechados, se essa palavra serviu para você de alguma forma, eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Eu não sei como o Espírito Santo falou com você. Eu sei como Ele falou comigo. Se você precisa seguir o padrão de Jesus e você não tem feito, peça para Ele: Senhor, me ajuda a seguir o Teu padrão. Se você não tem conseguido porque tem faltado o poder de amar como Ele amou, então peça para Ele te dar esse poder, te encher de graça e de misericórdia, te encher de amor, porque eu quero te afirmar que o que Ele fez na cruz não foi em vão. Sabe como é que as pessoas vão reconhecer que nós somos discípulos? Não é que um é e o outro não é, não. Que nós, todos nós, somos discípulos de Jesus. O texto diz: quando nós amarmos uns aos outros.
Aí as pessoas vão ver que nós de fato somos discípulos de Jesus. Não é pelo tamanho do templo, não é pela multiplicação das células, não é pelas manifestações do poder de Deus, nem pelos milagres. As pessoas vão reconhecer que somos discípulos de Jesus quando nós amarmos uns aos outros. Por isso, Senhor, eu quero orar nesse instante que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude a amar uns aos outros como o Senhor nos amou. Que o Senhor nos ajude, Deus, nesse processo. E que a partir de hoje que nós vimos, Deus, o padrão que a gente deve seguir. Senhor, que nós estabeleçamos esse padrão na nossa vida. E a gente possa amar as pessoas, servindo as pessoas. Acima dos nossos interesses, acima do nosso prestígio. Deixando de lado, Senhor, o egoísmo. E realmente servindo uns aos outros. Nós entendemos, Deus, que o poder para isso vem do Senhor. E a gente não quer tirar o corpo fora dizendo, então vou esperar esse poder. Não, pelo contrário, Senhor. Se o Senhor nos salvou, se o Senhor colocou o nosso nome lá no livro da vida, se o nosso nome está escrito lá, o Senhor já nos deu esse poder. Então, Pai, em nome de Jesus, nos ajude a tirar tudo que atrapalha da nossa vida, para que a gente possa de fato amar uns aos outros. Não nos deixe ficar escondendo atrás das nossas razões, daquilo que a gente acha, daquilo que a gente pensa. Senhor, a gente precisa amar as pessoas, a começar por nós, a começar em mim, a começar em nós. Quebra corações, Senhor, quebra corações. Que nós sejamos instrumentos do Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: eu quero te amar como Jesus manda. Então facilita, né? Amém? Glória a Deus. Dá um abraço no teu irmão, em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido. Que você tenha uma semana abençoada na presença do Pai.